E se eu te dissesse que a vida que você tem hoje foi construída pelas histórias que você conta para si mesmo? Hoje vamos falar sobre as crenças que impedem você, seguram você de seguir o seu caminho, de se desafiar para o novo, de correr mais riscos e alcançar seus sonhos. Eu acredito que essas crenças são as que mais impedem a gente de atingir o nosso potencial. Você tem pensamentos que te sabotam, muitas vezes de forma inconsciente ou consciente. Enquanto você não mudar esses pensamentos, vai ser muito difícil de você conseguir seguir em frente. E nesse vídeo você vai saber como identificar elas, como elas surgem e como superá-las. Olá pessoal, meu nome é Luana Elisete, para quem não me conhece, sejam muito bem-vindos ao meu canal e vamos pro vídeo. Primeiramente, vamos entender o que são essas crenças limitantes, por que elas acontecem, o que gera em você, para de fato você poder se libertar, saber como agir. As crenças limitantes são como obstáculos invisíveis, são pensamentos que bloqueiam muito a nossa possibilidade, reduzem o nosso potencial. Ela é baseada naquilo que você acredita, é uma crença tão enraizada, tão profunda, que parece ser a única verdade. Elas são construções mentais que envolvem emoções, pensamentos, vivências passadas, percepções sobre a realidade. Olha, as crenças limitantes, elas têm um impacto muito profundo nas decisões que a gente toma e também nas metas que a gente se propõe a alcançar. E o que essas crenças causam na gente? Elas podem nos privar de oportunidades, nos desencorajar a gente seguir os nossos sonhos. Sabe quando você tem um desejo e quer muito fazer aquilo, mas no final não consegue e você fica se perguntando por quê? Por que eu não consigo avançar? O que está me travando? Essas crenças limitantes, eles são pensamentos, experiências que você tornou como real. São sentimentos de incapacidade, como eu não consigo, isso não é pra mim, sou incapaz, eu não mereço. Isso é uma das coisas que mais podem estar te travando, e agora você sabe o porquê. Mas como elas são instaladas na gente? Elas são pensamentos ou experiências que a gente vivencia e tira alguma conclusão disso. E são reforçadas com emoções. E quanto mais forte a emoção, como raiva, medo, vergonha, ela fica mais enraizada. Quanto mais essas emoções forem intensas, mais o nosso cérebro entende que aquilo lá é muito importante e que a gente não poderia esquecer. Se tornam verdades para você e seu cérebro passa a ver aquilo como a realidade para confirmar essa crença. E a maioria dessas crenças são instaladas na gente desde a infância, quando a gente é muito suscetíveis à influência de autoridades, inclusive, como pais, professores e outros adultos. Aí elas passam a influenciar as suas decisões e comportamentos. Você age de acordo com essa crença, criando um ciclo repetitivo. Eu vou dar um exemplo de mim mesma. Desde criança, eu tinha muita dificuldade com matemática. Eu sempre me achava burra, insuficiente, incapaz de fazer uma conta sozinha. E toda vez que era para eu resolver alguma questão de matemática, eu já começava a sentir sentimentos de frustração, raiva, medo, e eu chegava a chorar, simplesmente chorava por não conseguir fazer aquilo. E mesmo depois de anos na minha fase adulta, toda vez que eu ia fazer alguma coisa em relação com números, cálculos, matemática, provas, parecia que eu estava revivendo tudo aquilo. Todo aquele sentimento do passado voltava e eu simplesmente não conseguia fazer nada. É um ciclo repetitivo que simplesmente te trava. Essa experiência, junto com essas emoções que eu tive, simplesmente se tornaram a realidade para mim. Eu não conseguia ver mais além disso. Eu me tornei aquela Luana que não era boa em matemática. Tá, e agora, como eu identifico essas crenças limitantes? Explorar situações que te geram desconforto ajudam a descobrir essas crenças enraizadas.
Fazer algo que te dá medo. Observar como você reage aos desafios. Isso pode revelar padrões de pensamentos negativos. A autocrítica também pode ser uma pista valiosa, por sua vez. Identificar padrões de autossabotagem também ajuda a revelar as crenças que impedem o seu crescimento. Então, sempre esteja atento aos seus pensamentos e reações. Para identificar essas crenças, requer uma análise honesta. Pergunte para si mesmo quais são os seus medos, suas dúvidas, padrões negativos. Isso é fundamental para reconhecê-los. É crucial também você descobrir a origem. Refletir sobre experiências passadas, influências externas. Isso ajuda você a compreender por que essas crenças foram adotadas. Muitas vezes, você carrega algo que não é seu, uma realidade que alguém implantou em você. É sempre importante reconhecer os lugares, situações, eventos que contribuem para a sua formação. Isso permite uma análise profunda do contexto em que essa crença se enraiza. E mais importante de você descobrir de onde elas surgiram e como, é o que você vai fazer através dessa informação. E agora, como superar elas? O primeiro passo para você superar essas crenças limitantes é você aceitar que elas existem. Isso requer boas doses de autoconsciência e humildade para reconhecer essas influências negativas que moldam a nossa visão de mundo. De acordo com especialistas, o que você precisa fazer para acabar com essas crenças limitantes, mandá-las embora, é você começar se questionando do porquê isso, de onde que surgiu, qual a razão. Desafiando essas realidades distorcidas que a gente cria na nossa mente, é possível a gente conseguir reformular a nossa mentalidade e cultivar a autoconfiança. Vou dar um exemplo de uma crença limitante e como superá-la na prática. Imagina que você descobriu que uma crença limitante sua é: nunca vou ser rico, pois a sua família sempre teve dificuldades financeiras e por isso você acredita que nunca vai ser rico também. Agora que você descobriu qual é a sua crença limitante, você deve tomar uma ação. Vai desafiar essa crença se inspirando em pessoas que superaram dificuldades financeiras. Vai correr atrás de conhecimento sobre finanças pessoais, investimentos, empreendedorismo, criar um plano financeiro realista que você consiga alcançar suas metas. São infinitas as ações que você pode fazer para poder superar essas crenças limitantes. Tudo o que você precisa é se questionar. Pergunte para você do porquê e quem que falou isso e como que aconteceu e quem implantou em você. Pergunte tudo. Conseguiu entender que não adianta a gente apenas saber, ter a informação. O que realmente importa é o que a gente vai fazer através daquilo que a gente descobriu. A chave para superar as crenças limitantes é você ajustar o insight. Isso significa cultivar uma mentalidade de crescimento, onde os desafios são oportunidades de aprendizado. Aliás, transformar essas crenças fortalecedoras em hábitos é um processo que requer muita paciência. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado e que você coloque em prática tudo isso que eu falei, porque apenas saber não vai te ajudar a mudar. Você tem que agir para a mudança acontecer. E se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar com alguém que precisa ouvir isso. E não esquece de deixar seu like. E até a próxima!